O Brasil está na mira e a bomba acabou de explodir. Enquanto milhões de brasileiros lutam todos os dias para pagar as contas, manter seus negócios de pé e colocar comida na mesa. O governo Lula brinca de ideologia. Finge que tudo está sob controle e ignora um alerta vermelho vindo direto de Washington, Donald Trump, o nome mais temido pela esquerda mundial. Acaba de anunciar uma medida que pode afundar a economia brasileira em questão de meses. Exportações em risco, indústrias ameaçadas, investimentos evaporando e o governo. Silêncio total. Mas no meio do apagão estratégico em Brasília, surgiu uma voz que ainda tem coragem de dizer a verdade. Jair Bolsonaro. E ele não hesitou. Pediu que Lula abaixe a cabeça. Seja humilde e negocie com Trump. Menos antes que seja tarde demais. Esse vídeo é um alerta. É um chamado à razão. E o que a velha mídia não vai mostrar? Se você não aceita ver o Brasil ser destruído por arrogância, ideologia. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar e prepare-se. Porque o que você vai ouvir aqui não é para os fracos. O mundo assistiu atônito à decisão firme e inabalável de Donald Trump. Em um único anúncio, o ex-presidente e forte candidato à presidência dos Estados Unidos da América em 2024, menos deixou claro que não vai mais tolerar concorrência desleal, submissão ideológica ou covardia comercial. A partir de agora, produtos estrangeiros que prejudicam a indústria americana serão taxados com rigor. Isso atinge em cheio países como o Brasil. Mas enquanto Trump erguia a bandeira da soberania, no Palácio do Planalto, o silêncio reinava. Lula, acuado, irritado e sem rumo, preferiu fingir que nada estava acontecendo. Nem pronunciamento, nem plano de resposta. Nem sequer um gesto diplomático. Apenas notas vagas do Itamaraty e uma insistência patética em manter uma retórica anti-americana que já não cola mais nem nos discursos da ONU. E foi aí que, do meio do furacão, Jair Bolsonaro quebrou o silêncio. Em um vídeo direto, incisivo e carregado de verdade, o ex-presidente fez o que nenhum ministro do governo atual teve coragem de fazer. Pediu publicamente que Lula fosse humilde. Sim, humilde. Não é hora de bravatas ideológicas. Brasil precisa baixar a cabeça. Reconhecer que não tem moral no cenário internacional com esse governo. E negociar com Trump antes que os prejuízos se tornem irreversíveis. Essa foi a frase que ecoou em Brasília, em Miami, em Nova York e nos corredores da Faria Lima. Mas o que está por trás dessa nova taxação de Trump? Por que ela assusta tanto o governo brasileiro? E por que, mais uma vez, só Bolsonaro parece enxergar o óbvio? Trump age e o mundo tremedonal. Trump não brinca em serviço. Ele não pede licença à imprensa, não consulta a elite globalista e não manda recado através de diplomatas. Ele fala diretamente ao povo americano e age. Sua proposta de taxação atinge principalmente produtos agrícolas e industriais vindos de países considerados parceiros que jogam sujo e o Brasil, sob Lula, virou um desses parceiros problemáticos. A proximidade com ditaduras latino-americanas, os flertes com a China e o alinhamento automático com interesses do Foro de São Paulo colocaram o país na lista vermelha de Trump. Segundo ele, não é aceitável que os Estados Unidos continuem servindo de mercado para produtos subsidiados por governos populistas que exploram sua população e ainda tentam impor pautas
marxistas ao mundo. Em outras palavras, Trump mandou o recado e Lula estava no alvo. Lula cala, Haddad gagueja enquanto o mundo econômico discutia as novas medidas. No Brasil, Lula desapareceu. Nenhuma coletiva, nenhum pronunciamento, nenhuma nota pessoal nas redes sociais. O presidente, que adora discursar sobre a soberania do Sul global, preferiu se esconder atrás de um Itamaraty enfraquecido e de um ministro da Fazenda visivelmente perdido, Fernando Haddad. Pressionado por jornalistas, balbuciou que a medida de Trump é preocupante e que o governo está avaliando alternativas. Avaliando o quê? Trump foi direto e o Brasil precisava de uma resposta à altura, mas com Lula e Haddad no comando. O que se viu foi improviso, silêncio e submissão. A verdade é que o governo petista não tem capital moral nem político para enfrentar essa situação. Com um histórico de relações desgastadas com os Estados Unidos, um alinhamento cego com o globalismo e um discurso ultrapassado de resistência imperialista, Lula perdeu a capacidade de dialogar com quem realmente manda no jogo mundial. Bolsonaro diz o quê? O Brasil não quer ouvir foi. Então que Bolsonaro falou. Em um vídeo que viralizou rapidamente nas redes sociais, o ex-presidente, direto de Brasília, menos fez o que o governo deveria ter feito desde o início. Encarou a realidade. Deixou a ideologia de lado e falou com clareza. O Brasil precisa entender que estamos lidando com um estadista, não com um militante. Donald Trump defende seu povo, sua economia e sua soberania. Nós precisamos fazer o mesmo não com arrogância, mas com diálogo. E para isso, o governo atual precisa deixar a soberba de lado e negociar. A frase caiu como uma bomba no Planalto. Nos bastidores, ministros comentavam que Bolsonaro estava sendo imprudente. Mas o povo entendeu diferente. Pela primeira vez em muito tempo. Alguém com voz nacional falou o que milhões de brasileiros pensam, mas tem medo de dizer. O governo Lula está empurrando o Brasil para o isolamento. E, pior, está nos deixando vulneráveis diante de líderes fortes como Trump. Por que Bolsonaro tem moral com Trump e Lula não? A resposta é simples. Respeito, Trump e Bolsonaro nunca se esconderam atrás de máscaras. Sempre disseram o que pensam, mesmo sob risco de cancelamento global. Ambos defendem família, soberania, valores cristãos, liberdade econômica e combate ao globalismo. Durante os 4 anos de governo Bolsonaro, o Brasil foi tratado com respeito pelos Estados Unidos da América. Havia alinhamento estratégico, cooperação diplomática e, menos o mais importante, um canal direto entre os presidentes. Com Lula, a situação é outra. Trump enxerga o atual governo brasileiro como um obstáculo, não como um aliado. E age em cima disso. Taxação. Que o Brasil tem a perder? Muito mais do que parece. Com a nova medida, produtos brasileiros podem se tornar até 30% mais caros nos Estados Unidos. Isso atinge diretamente exportações de carne, soja, milho e frutas. Produtos industrializados como calçados, aço e alumínio. Pequenas empresas que dependem do mercado americano para sobreviver. Além disso, o efeito psicológico é devastador. Investidores recuam, contratos são suspensos. E o Brasil passa a ser visto como país instável e mal gerido. A pergunta é: qual é o plano de Lula para isso? A resposta
até agora é o silêncio. O clamor do Brasil, que trabalha enquanto Lula brinca de presidente viajante e discursa em encontros internacionais para plateias progressistas. O povo brasileiro sente no bolso os efeitos dessa desconexão com a realidade. Empresários do agronegócio já estão em alerta. Pequenos produtores, exportadores e representantes da indústria estão pressionando o governo, mas ninguém consegue respostas concretas. Só uma coisa ficou clara: Bolsonaro voltou a ser o porta-voz da sensatez. Ele não pediu guerra, pediu humildade. Ele não pediu submissão, pediu diálogo. Ele não pediu aplauso, pediu responsabilidade. Verdadeiro líder sabe a hora de NIGUQ e a R fala de Bolsonaro pode não ter agradado à esquerda, mas tocou o coração de muitos brasileiros, porque é disso que o Brasil precisa agora, de um líder que pense no país e não em vaidades ideológicas. Trump já mostrou o que vai fazer. O mundo já entendeu o recado. Só falta o Brasil se posicionar de verdade. E se Lula continuar se escondendo, será o povo menos mais uma vez. Menos quem vai pagar a conta, quem vai ceder primeiro. Donald Trump já mostrou que está disposto a tudo para proteger sua nação. O Brasil está disposto a quê? Lula pode continuar brincando de liderança global, ou pode aceitar a realidade sem respeito internacional. Não há comércio, não. Há crescimento e não há futuro. E como disse Bolsonaro, às vezes é preciso abaixar a cabeça para não perder a cabeça. O tempo está correndo. E os prejuízos podem ser irreversíveis se você também acha que o Brasil precisa de mais diálogo com líderes fortes como Trump. E menos ideologia de palanque. Inscreva-se agora no canal. Compartilhe esse vídeo com quem precisa. Abrir os olhos e comenta aqui. Hora do negociar. Se você acredita que o Brasil precisa de mais liderança e menos arrogância,